اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma vez estamos neste programa de tafsir e hoje, com a anuência do Criador Todo-Poderoso, vamos dar início ao nosso programa de tafsir a partir do versículo 102 do Surat Al-Baqarah, que é o segundo Surat do Alcorão. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah todo glorioso, todo poderoso, diz: Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Até o final do versículo. Este, portanto, é o versículo 102. Mas antes de irmos diretamente para o conteúdo deste versículo, gostaríamos de lembrar que no versículo anterior, que é o versículo 101, Allah subhanahu wa ta'ala dizia: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Portanto, o versículo 101 fazia alusão a um grupo de judeus que, no tempo em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chega a Medina, este grupo simplesmente preferiu descrer na mensagem deste último profeta, preferiu, ou alegando seguir uma mensagem anterior a qual haviam recebido do profeta Moisés alaihi salam. Entretanto, estes preferiram deixar a orientação divina que tinha sido enviada por meio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixando para trás o livro de Allah, que é a última mensagem, neste caso que é o Qur'an al-Karim. Por esta razão, o Qur'an al-Karim diz: نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ. Um grupo dos adeptos do livro abandonaram, deixaram para trás o livro de Allah. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, atrás de si, كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, como se estes não soubessem que tratava-se de uma revelação divina. E a pergunta que gostaríamos aqui de colocar é esta: depois deste grupo de judeus ter abandonado a orientação divina por meio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que eles seguiram? É exatamente o que o versículo 102 diz em jeito de resposta. O Qur'an al-Karim diz: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. No lugar de seguirem a orientação divina, eles preferiram seguir aquilo que os satanases apregoavam em relação ao império e ao reinado do profeta Suleiman alaihi salam, que a paz esteja com ele. E aí o versículo, de forma sintetizada, relata-nos aquilo que foi ou aquilo que teria acontecido no tempo do profeta Suleiman alaihi salam. Em jeito de resumo, o versículo diz: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Este versículo, o versículo 102 do Surat Al-Baqarah, faz, em outras palavras, traz aqui um episódio que ocorreu no tempo do profeta Suleiman, em que os satanases apregoavam que Suleiman alaihi salam, aquele que tinha a graça de Allah, ele que conseguia dialogar até com os animais, ele que controlava o movimento do vento e tinha também ao seu serviço
os gênios, os jinn. Então, estes diziam que Suleiman controlava o seu reinado por meio da bruxaria, por meio da feitiçaria. O que aconteceu é que os satanases, depois da morte de Suleiman, tomaram algumas, alguns escritos sobre a feitiçaria e enterraram por baixo do trono de Suleiman alayhi salam. Depois da sua morte, eles retiram estes escritos sobre a feitiçaria e apregoam nas pessoas de que, olha, Suleiman dominava-vos através disto, através da feitiçaria, através da bruxaria. Portanto, o Corão al-Karim dá uma resposta direta e imediata a esta questão e diz: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Suleiman não foi descrente, mas os satanases descreram. Estimados irmãos, vocês sabem perfeitamente que o Satanás é o inimigo declarado do homem. E esta inimizade começa desde a altura em que Allah, subhanahu wa ta'ala, ordena os anjos para se prostrarem diante de Adam, alayhi salam, o primeiro homem. Então, encontrava-se no grupo dos anjos o próprio Satanás, ele que se rebelou e não cumpriu com a vontade divina. Então, tendo se recusado de se prostrar diante de Adam e alegando que ele não poderia prostrar-se diante de Adam, visto que ele foi criado de fogo e Adam criado de barro, então não poderia prostrar-se diante dele, uma vez que se achava superior em relação a Adam. Então a inimizade começa daí, quando Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa o Satanás e retira-lhe da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esta inimizade não parou até os dias de hoje. Num outro versículo no Corão al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos do shaitan, do Satanás, e diz: Inna shaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Então, o Satanás é o vosso inimigo declarado. Então, tratai-o como tal, como vosso inimigo. Portanto, ele simplesmente chama os seus prosélitos ao fogo infernal. Então, Satanás é um inimigo nosso declarado. Portanto, ele procura sempre desviar a raça humana, desviar do caminho de Allah, desviar do caminho reto e da senda reta do Criador. Então, o que ele tenta fazer é desligar o homem da fonte da sua existência, que é Allah Todo-Poderoso. Então, aqui Allah responde e diz: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Shaitan, aliás, o profeta Suleiman não descreu em Allah, mas sim os satanases é que descreram em Allah, na medida em que eles ensinavam às pessoas o feitiço. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Nesta parte do versículo, estimados telespectadores, há uma divergência entre os exegetas, os interpretadores do Alcorão. Há uma divergência. Quem seriam estes Harut e Marut? Seriam humanos ou seriam anjos? Mas alguns rejeitam a ideia de se tratar de anjos, uma vez que o próprio Alcorão refere-se aos anjos nos seguintes termos: La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Que os anjos não desobedecem a Allah em qualquer coisa. Eles simplesmente fazem ou executam aquilo que lhes é ordenado. Então, como é que um anjo, então, vindo do céu, poderia cair nesta decadência de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala? Então, segundo esta opinião, é que Harut e Marut estaria aqui a tratar-se de duas pessoas humanas. Estes viveram na cidade da Babilônia, no Iraque. Então, são estes que ensinavam as pessoas a feitiçaria e a bruxaria.
Outros dizem que não, foram mesmo anjos. Portanto, os anjos estes anjos foram escolhidos por Allah e eles estavam a executar uma ordem. Tanto que o próprio Qur'an al-Karim diz que eles não ensinavam a ninguém, a quem quer que seja, a feitiçaria antes de o advertir. Mas, seja lá o que for, nós ainda vamos tomar esta questão da passagem aqui mencionada no versículo 102, depois de uma ligeira pausa. Portanto, não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان Bismillahirrahmanirrahim. Mais uma vez, caros telespectadores, estamos agora na segunda parte do nosso programa de Tafsir. Portanto, dizíamos que no tempo do profeta Sulaiman alayhi salam, os satanases ensinaram as pessoas a feitiçaria e a bruxaria. Então, tanto que o Qur'an al-Karim diz que o Nabi Sulaiman não pecou, mas os satanases pecaram. Eles que ensinavam as pessoas a bruxaria pretendiam com essa atividade desviar a humanidade do seu Criador. Então, falando da feitiçaria, da bruxaria, isso é algo proibido no Islã. Portanto, o Islã não tolera atos de bruxaria, atos de feitiçaria. E, infelizmente, no nosso seio, temos muitos muçulmanos que gostam de consultar os adivinhos e dizem que vão ler a palma da mão através de chávenas, através de cartas, por aí em diante. E estas práticas, embora uma imensa maioria de muçulmanos esteja envolvida nestes atos, nestas práticas, onde drenam milhões de rios de dinheiro atrás da bruxaria, à procura de sorte, à procura de emprego, isto, na perspectiva islâmica, é algo condenado e é um grave pecado. Portanto, que ninguém apareça a dizer que o Islã incentiva para essas práticas, nem mesmo pedir aos defuntos. Mas, infelizmente, hoje a bruxaria na nossa vida aparece às vezes camuflada em atos de arte, cultura, por aí em diante. Mesmo há pessoas que os chamados signos vão consultar os signos para saber se o negócio nesta semana vai andar bem ou vai andar mal e se vai se dar bem no amor, no relacionamento, no trabalho. Ele diz que olha, vai ter muito dinheiro e acontece que naquele mês aparece com os bolsos vazios. Porque os signos estão ligados com os astros e os astros não podem de nenhuma forma definir o nosso destino. Simplesmente quanto isso. Porque os astros também são criaturas de Allah. Portanto, a astrologia no Islã é algo condenável. Condenável nestes moldes. Agora, estudar para conhecer esses astros em termos científicos é outro caso. Agora, estudar para passar a adorar esses astros e para descobrir ou pelo menos desvendar o mistério das nossas vidas, então ninguém conhece o que está oculto senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então voltamos já para a questão do nosso versículo. Seja lá o que for, temos aqui a divergência entre os exegetas na interpretação deste versículo. A verdade é que naquela altura os satanases propagavam e apregoavam a feitiçaria, a bruxaria, no sentido de enganar as pessoas. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala envia estes homens, se eram homens ou se eram anjos, seja lá o que for, a verdade é que eles vinham com uma missão. Harut e Marut, na região da Babilônia, no Iraque, eles vinham com uma missão para persuadir as pessoas a não caírem na bruxaria. Então vamos ouvir o que é que eles diziam. Então aqui o Qur'an diz: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Então eles, qualquer um que viesse aprender com eles, então ambos a ninguém instruíam sem que dissessem: isto é tão somente uma prova do seu Senhor, portanto não descreia em Allah.
Portanto, a própria feitiçaria, aos olhos do Islã, é uma descrença. E aí, eles diziam que, olha, isto é uma tentação, é uma sedução, é uma prova, portanto, não caia no erro de descrer em Allah. E aí a pessoa escolhia. Entretanto, aqueles que escolhiam a descrença, aprendendo a feitiçaria, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Aprendiam deles algo que usavam para separar a pessoa do seu parceiro, o marido da mulher, a mulher do marido. E a bruxaria só pode trazer isso. A bruxaria não une, a bruxaria traz divisões, traz rixas dentro ou no seio familiar. Portanto, não vale a pena seguir esse plano do Satanás. Na nossa sociedade, há algo interessante que acontece. Muitos destes que têm como atividade principal a bruxaria, às vezes até usam versículos do Alcorão, o que é mais uma forma de enganar as pessoas. Então, os incautos que não conhecem nada sobre a religião islâmica, quando olham para aqueles homens, são chamados de sheiks, e a usarem versículos do Alcorão, a usarem caracteres árabes, a escrever aquelas bruxarias todas, as pessoas caem no erro, pagam para coisas proibidas. E estas pessoas são tidas como líderes religiosos. Isso simplesmente são planos e artimanhas do Satanás para enganar cada vez mais as pessoas. O Alcorão em nenhum momento fala disso, antes, pelo contrário, condena estas práticas. Portanto, aqui voltamos mais uma vez para o Alcorão, diz فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Portanto, eles aprendiam de ambos algo que usavam para obstruir o tecido familiar, separar o homem da mulher, a mulher do homem, e a bruxaria simplesmente faz estas coisas. E o versículo ainda continua: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Entretanto, eles jamais poderiam prejudicar a quem quer que fosse sem a anuência de Allah. Como é que nós vamos perceber isto? Allah subhanahu wa ta'ala traçou o caminho, conduziu o homem para que conhecesse o caminho do bem e o caminho do mal, e deu-lhe capacidade para seguir o caminho do bem, assim como capacidade para seguir o caminho do mal, e deu-lhe também capacidade, concedeu-lhe capacidade de evitar o caminho do mal. Portanto, a escolha que o homem faz desta liberdade que lhe foi concedida por Allah, a liberdade de escolha, o ser humano entre várias criaturas, é a única criatura que apresenta esta particularidade, liberdade de escolha. Liberdade de escolha, portanto, o julgamento divino vai incidir sobre as escolhas que nós próprios fazemos. Portanto, ele não vai poder prejudicar sem anuência. Se Allah subhanahu wa ta'ala, apesar dele ser poderoso, mas deixou aí o mal, não era para ser praticado, era para ser evitado. E o homem está livre de escolher isto ou aquilo. Então, dependendo das nossas escolhas, aí será o julgamento divino. Portanto, aqui o versículo diz: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Eles, se Allah quisesse, teria neutralizado todo o efeito do mal. Mas ele não fez, porque concedeu ao ser humano esta liberdade de escolha. Se você escolhe o mal, irás sofrer as consequências dessa escolha. Se escolheres o bem, também terás a recompensa de ter escolhido o bem. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. E eles aprendiam, destas duas pessoas, ou dos anjos, aprendiam algo que os prejudicava e não lhes beneficiava em nada. Portanto, na bruxaria só há prejuízo, não há benefício. A pessoa aprende, sim, e pratica bruxaria, mas dessa prática só vai colher dores, só vai colher lamúrias e desgraças. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. E eles sabem perfeitamente que aquele que escolher o caminho da bruxaria e aquele que escolher como atividade a bruxaria e a feitiçaria, perante Allah no dia do juízo final, não terá recompensa nenhuma e será uma pessoa desventurada.
É por esta razão que Allah diz aqui: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Não terá sucesso nenhum perante Allah no dia do juízo final. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Que péssima escolha fizeram ao trocar o imã pela bruxaria. Portanto, se eles soubessem, então não teriam feito essa escolha errada. Então, aqueles que escolhem a bruxaria, aqueles que escolhem a feitiçaria, estão a escolher um péssimo caminho, estão a fazer uma péssima escolha, porque eles estão a escolher o mal em detrimento do bem. E aí Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Se eles tivessem escolhido a crença, o imã, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, então a recompensa desta escolha seria melhor para eles perante Allah. Portanto, isso seria o bem que eles iriam escolher se eles soubessem. Mas porque não sabem, então caíram no erro de escolher o mal. Portanto, este versículo coloca-nos perante uma realidade, caros telespectadores. Primeiro, é preciso conhecermos os parâmetros da religião islâmica, na medida em que esta religião proíbe de forma definitiva qualquer ato de bruxaria. A crença em Allah não suporta qualquer tipo de vestígio de descrença, qualquer tipo de feitiçaria ou bruxaria. A crença islâmica não suporta essas práticas. Infelizmente, maior parte dos muçulmanos que temos hoje escolhem a feitiçaria, escolhem a bruxaria e acham que estão a fazer o bem quando dizem que, olha, não, eles também vão pedir o Criador. Eles também são líderes religiosos. Eles também usam o Alcorão para invocar a Deus através da bruxaria. Não se deve invocar a Allah Todo-Poderoso por meio daquilo que Ele proibiu. Portanto, ninguém pode aparecer hoje a dizer que o Islã aceita essas práticas, que isso não constitui verdade nenhuma. E depois o Corão Al-Karim ainda avança, no versículo 104, diz: Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adhabun alim. Aqui já o versículo fala-nos de um outro aspecto. O Corão está a proibir aos muçulmanos de se deixarem levar pelas palavras que aparentam um certo significado, quando na verdade ocultam significados, digamos, pejorativos. Os judeus, alguns deles, quando vinham ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina, às vezes usavam frases que aparentemente não tinham problema nenhum, eram palavras, expressões, digamos, inofensivas. Por exemplo, eles quando quisessem cumprimentar o profeta diziam Assalamu alaikum. E quem ouve isso logo pensa que o fulano está a dizer Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, que significa que a paz esteja contigo. Mas Assam alaikum não é Assalam alaikum. Assam alaikum significa que a morte esteja contigo, que morras. Portanto, aí Allah subhanahu wa ta'ala proibiu os primeiros muçulmanos de usarem este tipo de termos que carregam estes significados pejorativos, significados que ocultam a verdade. Então ele diz: Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Portanto, nós ainda iremos retomar este versículo 104 no próximo programa. Por hoje nós vamos ficar por aqui com os versículos que acabamos de ver hoje e, mais uma vez, reiteramos que qualquer muçulmano que se preze como tal não pode consultar bruxaria nenhuma, feiticeiro nenhum, sob qualquer tipo de pretexto. Algumas pessoas dizem que, olha, isso é a nossa cultura africana. Não tem nada a ver com isso. Allah quer o nosso bem. Portanto, se algo é proibido, então não adianta invocar aí motivos de que, olha, porque sou africano, porque sou europeu, porque...
não é por ser africano que vai se cair no abismo. É preciso evitar essas práticas. Então, no próximo programa, nós ainda vamos retomar o versículo 104 e 105, mas até lá, fique na misericórdia do Criador. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Das profundezas dos montes Libombos nasce a essência da vida, a água da Namaasha. Cada gota é um motivo para sorrir, para relaxar e contemplar o que nos faz tão bem. A água da Namaasha faz tão bem.